Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quarto domingo da Páscoa. Intenções de missa. Em ação de graças pelos 36 anos de Leonice e José Carlos Laira, dizimistas aniversariantes do dia: José Luiz Borsoli, Nieves Micheloni, Rafael de Andrade, Sérgio Aprígio, Sônia de Carvalho. Pedimos pela saúde de Zélia Ramos Santana, Domingos Sábio Santana, Ana Paula Fernandes, Adenine Faria Pires, Vera Lúcia Fatim, Manuel de Lima, Adriana Dessani, Valmir Leme do Padre, Gabriel Bordoni. Pelos falecidos: sétimo dia, Idélia Soeiro Martins, Valéria Aparecido Siqueira de Freitas, Maria de Socorro, 3 dias. Pedimos também pelos outros falecidos: João Pereira da Rocha, 5 meses, Armindo Domingos, Marcos da Silva Rocha, Taki Osaki, Yoko Handa Osaki, Yasmin Shizui Yamaguchi, Rui Gomes de Souza, 5 dias de falecimento, Pedro Fortunato Neto, Carlos Gomes Silva, 5 meses, Rogério Silva Teixeira, Joaquim Alberto Tomiati, Armando Seron, Zulmira Mantovani, 30 anos de falecimento, Guilherme Benequim, José Teixeira Filho, 4 anos de falecimento. Estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor que nos conduz nos caminhos da felicidade e a porta que nos possibilita a passagem para a verdadeira liberdade. Ele nos conhece pelo nome, manifesta a sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados por seu amor, rezemos nessa liturgia eucarística pelas vocações religiosas e presbiteriais e por todos que se põem a serviço do reino de Deus. A missa de hoje será presidida por Dom Juílio Acamini, arcebispo do Belém de Pará. Convido a todos a receber a nossa celebração cantando. Ressuscitastes, ó bom pastor, que destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Pelas águas do batismo nos abristes a jornada rumo à terra prometida, exultantes pelo dom da vossa Páscoa. Nossa vida foi da graça revestida. Ressuscitastes, ó bom pastor, que destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Afugenta toda sede, toda fome, reunido o rebanho no aprisco. Sois a vida que renova o universo, verdadeiro, bom e justo sois o Cristo. Ressuscitastes, ó bom pastor, que destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No dia
em que Cristo venceu o pecado e a morte, também somos convidados a morrer com Ele para o pecado e ressuscitar com Ele para a vida da graça. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, tem piedade de Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, 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 eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória, por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Só vós sois o Santo, só vós Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Neste momento você pode oferecer esta missa nas suas intenções pessoais, além daquelas que já foram anunciadas no início da celebração. Neste momento de silêncio, faça o seu oferecimento. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Dia da Palavra. Acolhamos a Palavra de Deus, a qual nos convida à conversão e nos chama a seguir os passos daquele que é o nosso pastor, a porta e a proteção de nossa vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousar.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem ao te seguir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andavais como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia.
convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos hoje no Domingo do Bom Pastor e a palavra de Deus nos coloca diante de uma imagem muito bonita, mas que pode ser muito mal compreendida. O pastor e as ovelhas. No próprio evangelho que acabamos de ouvir, diz que Jesus contou-lhes esta parábola, o pastor e as ovelhas, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Este é um perigo também para nós. Não vamos pensar que a gente está entendendo tudo, porque às vezes a gente tem ideias muito erradas desta relação do pastor e das ovelhas. Às vezes a gente tem uma ideia de que para ser ovelha a gente precisa ser ingênuo, a gente precisa ser tapado, a gente precisa ser submisso. Mas não é sobre isso que Jesus está falando na parábola, não é? Ele usa uma imagem para falar da relação que ele tem para conosco. Nós temos uma linguagem às vezes abstrata, isso faz parte da nossa cultura, a linguagem abstrata. Quando a gente fala de relação humana, das relações interpessoais, estamos usando uma linguagem abstrata, filosófica. Jesus não falava desse jeito, Jesus falava com imagem. A imagem define pouco, mas sugere muito. Por isso que é importante a gente tentar entender a imagem, para a gente não ter uma interpretação errada desta relação de Jesus, bom pastor e as ovelhas. No mundo do Oriente Antigo, era muito comum de fato o pastor e as ovelhas. E quando Jesus via os pastores, ele aplicou esta experiência para falar da relação que ele quer ter conosco. Os pastores viviam muito tempo com as ovelhas,
Não havia pastagens como propriedade privada. Eles precisavam levar as ovelhas para onde tinha água fresca e pastagens verdes. Às vezes tinham que fazer longas viagens. Ele que conduzia as ovelhas para a água e para as pastagens. Então, o que Jesus está querendo dizer com esta imagem é a relação do cuidado, não é? Daquele que enfrenta os perigos para proteger as ovelhas, porque havia lobos, ladrões, salteadores, e o pastor tinha que ter pelo menos um cajado, né, para poder afastar as feras e defender as ovelhas dos ladrões e dos assaltantes. E aqui tem uma imagem muito interessante. Quando caía a noite, os pastores de vários rebanhos se reuniam e colocavam suas ovelhas num lugar cercado, chamado redil. As ovelhas passavam a noite todas lá misturadas. E o pastor, então, de manhã cedo, quando ia pegar o seu rebanho, o que ele fazia? Ia lá, separava uma por uma. Isso é um absurdo, não dá para fazer isso, não é? Como é que ele ia fazer para distinguir suas ovelhas? Então ele chegava na porta do redil, chamava as ovelhas, dava um assobio, um sinal. As ovelhas reconheciam a voz do pastor e saíam atrás dele. Aí depois vinha outro pastor, tinha outro sinal, chamava as ovelhas saíam atrás dele. E assim por diante, até todas seguirem, cada uma o seu pastor. Por isso que Jesus fala, né? As ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor. Eles não seguem um estranho, antes fogem dele. E o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Lógico que aqui a imagem já se torna insuficiente para falar da relação de Jesus para conosco, não é? Quando no Gênesis, não sei se vocês se lembram, ele foi dar nome aos animais. Estão lembrados? Este vai chamar burro, este vai chamar asno, este vai chamar jirico, não é? Ele deu nome aos animais, e cada nome de animal indicava a sua espécie. Cavalo é um nome comum para todos os cavalos. Tem muitos cavalos de tamanho, de cor, de raças diferentes. Este vai chamar cachorro. Vocês sabem que cachorro tem todo tipo de tamanho, raça e temperamento, não é? É um nome para designar toda uma espécie. Mas Jesus chama as ovelhas não por um nome comum, mas por um nome pessoal. Aqui se trata da relação de conhecimento e reconhecimento. As ovelhas reconhecem o seu pastor, e o seu pastor conhece as ovelhas pelo nome. É aquilo que nós encontramos no profeta, que diz: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Profeta Isaías, né? Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Profeta Isaías 43, versículo 1. O nome indica uma vinculação, uma comunhão pessoal. Tu és meu. Ou como nós ouvimos no Salmo 2, acabamos de cantar, não é? Tu estás sempre comigo, ainda que eu tenha que passar pelo vale tenebroso, tu estás comigo, com o bastão e com o cajado. Diante de nós está o caminho longo, difícil, perigoso. Esta é a nossa peregrinação aqui na vida, nesta terra. É uma vida, a vida é uma viagem, é um percurso longo. Temos que atravessar os vales da morte, os vales tenebrosos, mas diante dos nossos olhos se levanta os ombros do bom pastor, com os sinais que o caracterizam, né? O cajado e o bastão, e ele conduz, está sempre conosco. E o Salmo 22 salta também para o fim da viagem. É interessante isso, não é? Fala não só do caminho da viagem,
mas fala também do destino desta viagem. Diz assim: preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele prepara para nós um banquete. Lógico que é uma outra imagem, que é a comunhão plena, a felicidade, é o fim bem-aventurado da nossa vida, da nossa caminhada aqui na terra, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os perigos pelos quais nós passamos. Ele nos acompanha, Ele nos guia, Ele cuida, não é? Diante de nós está este caminho, mas diante de nós também está o pastor, e diante dos nossos olhos está também o fim da nossa viagem. É isso que a gente celebra cada domingo, quando a gente vem à missa, não é? A missa é isto, né? É a visão da chegada feliz que nós celebramos na missa. A Eucaristia é exatamente isso, é a antecipação para o aqui, para o agora, para o hoje, da realidade da nossa esperança. A missa é a chegada já no caminho, é a ressurreição na morte, é a glória na cruz, é a realização plena em meio às nossas lutas e esforços. É a posse da realidade que esperamos. Todas essas imagens, o pastor, a porta, as ovelhas, tudo isso nos fazem degustar aquilo que nós esperamos para o fim da nossa viagem, mas que se antecipa para o hoje do nosso caminho. E Jesus ainda usa uma outra imagem que para nós pode parecer estranha. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. A imagem do pastor e das ovelhas parece que é mais fácil de entender. Mas por que Jesus diz que Ele é a porta? De novo, a gente precisa voltar para o contexto histórico, cultural de Jesus, certo? O redil, o lugar cercado onde as ovelhas passavam a noite, nem sempre tinha uma porteira, uma porta. A gente imagina, né, que naquela época tinha redil como nos dias de hoje, tem uma cerca e tem um portão, mas nem sempre era assim. Às vezes não tinha porta nenhuma. O que fazia o pastor? O pastor se deitava diante do redil, ele era a porta, ninguém passava por ele, ninguém podia chegar nas ovelhas sem passar por ele. Ele é, portanto, um obstáculo, proteção contra as feras e os assaltantes. Ele mesmo se expõe ao perigo para defender as ovelhas. E é Ele que leva as ovelhas para fora. Por isso que a porta é tanto proteção, obstáculo, como passagem segura, passagem para a vida. Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A porta é isto, né? E é na cruz que Jesus se tornou a nossa porta, nos separou do pecado, se interpôs entre nós e a morte do pecado, entre nós e o maligno, entre nós e as forças maléficas. Ele se expôs para que nós pudéssemos ter a vida. Assim diz também a segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Pedro. Ele diz assim: sobre a cruz, Ele carregou nossos pecados. Ele se expôs para que nós pudéssemos ter a vida. Ele entregou a vida para que nós tenhamos a vida em abundância. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Jesus nos alerta também para que a gente cuide de não ouvir qualquer um, né? Existem muitos que
que hoje se apresentam como pastores, que querem guiar a nossa vida, que têm propostas muito diferentes, que querem resolver e nos prometem a felicidade aqui na terra, nos prometem a resolução de todos os problemas econômicos, e vem com propostas de todo tipo, não é? Às vezes as pastagens parecem muito bonitas, não é? Então, de novo, esta menção aos falsos pastores, lobos e salteadores, é para nós uma advertência. Para quê? Para que a gente ouça a voz do pastor. No mundo de hoje, muitos se dizem libertados da tutela de Deus. Muitos dizem que Deus não é mais necessário para a nossa vida. Nós não precisamos de tutores. Agora nós somos adultos. Agora nós somos esclarecidos. Nós não precisamos mais de tutores. Mas Deus nunca se apresentou como tutor. O problema é que, se livrando de Deus, as pessoas começaram a acreditar em qualquer coisa. Acreditam em qualquer um. Não é? Tem gente que acredita em elfo, em duende, acredita em bruxaria, em magia. Tem gente que acredita em regime para emagrecer. Tem gente que acredita em fórmula para nascer cabelo. Deixaram de acreditar em Deus para acreditar em qualquer balela que se apresente. Hoje nós somos convidados, nós somos exortados a afinar o ouvido, reconhecer a voz do pastor, para a gente não ser manipulado por tantos que se apresentam como pastores. É necessário reconhecer a voz do bom pastor, mas para isso a gente precisa ter um ouvido seletivo. Nem todas as vozes merecem a nossa atenção, nem toda proposta merece o nosso coração, nem todos os medos devem mudar a direção da nossa vida, nem toda propaganda merece o nosso tempo. A gente precisa afinar o ouvido para poder ouvir o bom pastor. Aqui não se trata de ouvir todos e tudo, mas de ouvir somente aquele que nos conduz à vida, e a vida em abundância. Fica para nós esta advertência de procurar afinar o ouvido. Quem não aprender a ouvir e reconhecer a voz do pastor vai ser vítima das manipulações que cada vez mais se tornam poderosas, não é? Acho que eu não preciso explicar isso para vocês, né? De como que às vezes as influências, também digitais, hoje nós temos os influenciadores digitais, como esse pessoal leva a gente no bico, né? E a gente cai que nem um patinho, porque a gente não tem o ouvido seletivo, porque a gente ouve qualquer um, porque a gente acredita em qualquer proposta. A gente precisa de fato afinar o ouvido. É por isso que a gente vem à missa, é por isso que a gente ouve a palavra de Deus, é por isso que a gente reza. Se a gente não tiver vida de oração, nós nunca vamos reconhecer a voz do pastor. Em meio a tanto ruído, em meio a tantas vozes que querem ganhar o nosso coração. Hoje nós queremos agradecer, reconhecer que o bom pastor, né, vem e cuida de nós, né? Ele não quer se substituir à nossa liberdade, mas Ele cuida, Ele nos conduz, Ele nos mostra qual é o destino da nossa caminhada, qual é o final da nossa existência, qual é o destino da humanidade. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, e na casa do Senhor habitarei por toda a eternidade. Ele é também a porta, porque nos protege e também nos faz sair. Ele é a passagem segura para a vida em plenitude. E fica para nós este aviso, esta advertência: sintonizar o nosso ouvido à voz do pastor.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus, nosso Pai, dizendo: protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que a Igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, que a ela comunica o caminho das bem-aventuranças, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que os ministros ordenados cultivem um indispensável suporte espiritual que os ajude a serem agentes ativos na expansão do reino de Deus. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que, no seguimento de Jesus Cristo, os cristãos caminhem continuamente atentos às indicações feitas por Ele, porta de salvação da humanidade. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes o bom pastor, único guia seguro. Rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Concluamos estas nossas intercessões rezando juntos a oração pelas vocações. Jesus, bom pastor, que chamastes os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades e despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia Eucarística. Demos graças a Deus pela abundância de vida que vem a nós por meio do sacrifício de Jesus, nosso pastor. Em sua mesa, saciamos nossa fome e sede de felicidade. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidar rebanho se prender, vou sair pelos campos reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Vossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra louvam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos que este sacrifício da nossa redenção estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, com o meu irmão Odilo, comigo, o vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Idélia Soeiro Martins, Valério Aparecido Siqueira de Freitas, Maria do Socorro. E de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedimos a todos que forem encontrar gentilmente que os façam na frente do ministro ou do bispo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
nada faltará nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro meio abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou, lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte, ele faz ser feliz, me transforma minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos.
alguns avisos. Então estão à venda na porta, na saída da missa, os convites para o bingo Pizza da Crisma, que acontecerá no dia 16 de maio às 19 horas. Toda a renda será revertida para a formação dos jovens crismandos de 2026. O convite é R$20, que inclui 2 primeiras rodadas do bingo. Já estamos vendendo a rifa do carro, então pode procurar na lojinha de artigos religiosos. Queremos também saudar o grupo das mães que oram pelos filhos da Vila Carrão, que estão presentes aqui na missa. Isso mesmo? Quem que é? Ah, ali. Vila Carrão. De onde eu vim, gente? Muito bem. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, acompanhai sempre o vosso povo e concedei nesta vida a consolação aos que chamais a tomar parte dos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia.